prezados, eu espero que quando essa aula chegue até você, você esteja em paz e em bem. Esse é o nosso resumo de Ciências Médicas da semana, explicando o tema para quem não tem oportunidade, está numa correria muito grande. Mas como se trata de 2 temas muito importantes, vou colocar aqui bem claramente para vocês. Vamos lá. Primeira referência a esse grupo social, existem os que a gente chama grupos sociais vulneráveis. E nesses grupos estão os idosos, estão as crianças, e nas novas concepções do século XXI também entra a juventude, Porque são dos jovens que se produz a próxima geração, que entra no mercado de trabalho, mas uma das medidas de julgamento, de desenvolvimento de um país é a forma como ele constrói políticas sociais para as suas crianças. Usando, obviamente, aqui uma referência, que é bem bíblica, aquele que não se torna como criança não pode ver o reino dos céus. Você tem, para ilustrar a sua redação, uma série de escritores, de pensadores de políticas que colocam a criança no centro, da questão. Por que uma sociedade deve cuidar de suas crianças e de seus idosos como prioridade? As crianças, porque elas são o futuro da nação, e os idosos, porque eles produziram os insumos para a existência da sociedade do presente. Eles têm, eles são o legado daquela sociedade. O tema pode ser cobrado tanto em ciências médicas como num tema normal, Vocês vão receber, depois de fazerem, não vou mandar agora, a redação de vocês, o modelo, para vocês verem como seria com ou sem ciências médicas. Eu sugiro, eu estou mandando já fichado a apostila de uma série e um filme da Netflix, O Começo da Vida, que há uma extrema valorização desses primeiros 1000 dias na formação do indivíduo, mas para quem tiver tempo, sugiro que assista realmente o documentário. Deve, inclusive, ser citado na redação. Quais são as questões ilustrativas interessantes para esse tema, para você não ficar somente no a criança é importante, sem ela a sociedade não tem valor, devemos dar valor às nossas crianças? Tem uma cartilha de brincadeiras tradicionais, tem um projeto que é do governo, que é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Criança Feliz, a própria série da Netflix que eu já citei, a Unicef, que cria um projeto lindo chamado Panorama da Infância no Mundo. Se vocês tiverem um tempo, dê uma olhada nesse panorama, ou pode simplesmente citá-lo na redação, para mostrar os diferentes desafios da infância no mundo, enquanto em alguns países as crianças têm acesso a políticas de completa proteção social, outros as crianças não têm proteção nenhuma. É interessante vocês também darem uma olhada em alguns números da infância no Brasil. Existem instituições específicas, como a Abrinq, que se direciona ao trabalho com a criança, e também citar alguns estudiosos da infância. Não precisa ser os clássicos como Piaget, que todo mundo cita, mas pensar em algum. Dessa forma, vocês teriam praticamente 5 fontes bem distintas das mais comuns para usarem e citarem na redação de vocês. A propósito do tema, mas acima dele, e o objetivo de citá-lo é porque houve uma repaginação da nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quais são os desafios para esse grupo social? Eu vou citar alguns a vocês desses desafios aqui. Então, vamos lá. Como aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na redação de vocês? Primeiro, um tema que salta o ECA é o da gravidez na adolescência. Ninguém pode ir para a prova. O pessoal que vai fazer ciências médicas vai fazer essa redação como obrigatória, e vocês que fazem Enem também podem buscar o modelo dela para ter no seu acervo, E aí discutir porque os objetivos de entender que esse é um problema específico, não específico da nossa geração, ele sempre existiu, está ligado sobretudo às questões de gênero, às mulheres que não têm acesso à escolaridade, aos países subdesenvolvidos. É um problema do Brasil grave e sobretudo da América Latina.
O estatuto, né, vamos colocar aqui algumas referências, que é a referência histórica, o número da lei, a data do surgimento dela, na década de 90. Eu gosto muito desse conceito, garantir proteção integral. Dá para usar, inclusive, como solução na redação, né? Ações e programas que garantam proteção integral à criança, se for para gravidez, se for para criança primeira infância também. Depois, eu gosto muito dessa citação específica do ECA, veja que interessante. É dever da família, olha os grupos sociais colocados aqui, a ideia de absoluta prioridade e a efetivação dos direitos. É perfeito para a abertura da introdução, da conclusão e o uso disso para chamar a sua solução. Depois, a ideia de condição peculiar, né? A citar criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Maravilhoso, maravilhoso para a redação. Aliado a isso, tem a questão das prioridades, que você pode citar algumas fazendo um percurso na sua redação. Conforme o ECA, a criança ou adolescente tem na nação brasileira a garantia de absoluta prioridade no, e você coloca algumas dessas referências. É uma fonte, a abertura, uma fonte para o meio do desenvolvimento, como quiser, e aplicado também a muitos temas. Depois eu coloquei todos os direitos, que você pode usar o trio, né, para finalizar, para frases finalizadoras de desenvolvimento, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Coloquei eles aqui para você pegar, né? Você está recebendo não só o vídeo, como também os slides, para fazer uso e retirar dele elementos para a construção da sua redação. E aqui o artigo 17, que é um dos mais usados, né, na redação, sobretudo em temas ligados ao tempo de hoje, ao TikTok, ao uso das crianças, né, em propaganda, o próprio pai fazendo uso demasiado da integridade da criança, física e moral, né, nesse novo mundo da internet. Então, esse artigo é bem interessante para vocês guardarem. Tem soluções que não são muito comuns, que as pessoas costumam não usar, chamam sempre, né, as mesmas, mas aqui é uma solução interessante, não somente para um tema relacionado à criança, e a ideia de pessoas jurídicas poderem apadrinhar crianças e adolescentes para a colaboração do seu desenvolvimento. Interessantíssimo, se diferenciaria dos outros candidatos e, acima de tudo, estaria ligado ao próprio ECA. Bem como um artigo muito comum que pode, inclusive, ser título de sua redação. É dever de todos prevenir a ocorrência da ameaça ou violação do direito da criança e do adolescente. Segue algumas outras regras para apresentar atores do âmbito público, que às vezes você não sabe usar muito na sua redação. Por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Articulação na elaboração de políticas públicas. Veja que usar isso não se restringe somente a uma redação ligada ao tema da criança e do adolescente, né? Atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações é praticamente uma solução super concreta para qualquer tema de redação. Coloquei alguns detalhamentos que são interessantes, promoção de campanhas educativas permanentes para divulgação, e aí você vê que você pode usar para tudo, divulgação do direito da criança, divulgação da educação para todos, divulgação de medidas contra o preconceito, e como integração de órgãos que nem sempre vocês usam bem na redação. Conselho Tutelar, Ministério Público, não vejo vocês usarem muito, e aqui tem essas referências tanto para o tema, né, de primeira infância, o tema de gravidez na adolescência, como um todo de produção de redação e precisa propor soluções que partam do Estado. Depois, outra solução que também está no ECA, né, e que você pode inclusive citar conforme o ECA, né, a promoção de espaços intersetoriais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjuntos focados na família. Maravilhoso! Esse eu adoro para usar na redação e em múltiplos temas. Depois, a questão de doação de fundos, né? Você vê aí uma solução que raramente vocês usam na redação. Perfeito, perfeito, perfeito. Além de plano nacional, se você precisar ou se você quiser citar, ele existe, o Plano Nacional pela Primeira Infância. E a proposta de redação está colocada aqui
Para quem vai fazer ciências médicas, a proposta é obrigatória, você vai fazer a redação, ressaltando nos seus desenvolvimentos o importante papel dos profissionais. Essa proposta é para quem vai fazer o Enem apenas como cópia, né? Mas eu fiz questão de mandar os slides para que vocês pudessem seguir a orientação e usar o ECA e algumas alternativas propostas nesses slides para melhorar as propostas da conclusão de vocês. E o tema na gravidez na adolescência, ele não é um tema obrigatório, é um tema 2 para quem vai fazer ciências médicas, se quiser fazer. E para quem vai fazer o Enem, eu vou também enviar apenas a cópia, porque não dá tempo de corrigir tudo. Mas são temas basilares importantes que vocês devem ter no acervo de vocês. Não sei se ficou alguma dúvida, mas eu desejo uma excelente semana. Vai vir mais vídeos e slides rapidinhos para ajudar na formação de vocês e complementar as aulas ao vivo que a gente está tendo. Como nós acordamos, as aulas mais técnicas eu estou oferecendo em forma de slide para vocês poderem assistir e ter tempo para pesquisar. Um abraço.